Hoje eu vou falar sobre uma das piores decisões que eu já tomei em toda a minha vida. E vou dividir com vocês, porque vocês precisam ouvir tudo sobre isso. Vamos falar sobre tomar decisões, vamos falar sobre clareza, vamos falar sobre o cenário de vida que a gente quer criar. Vamos falar sobre tudo isso. Estou de volta com os vlogs e a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. Tô passando esse negócio aqui, gente, eu tô amando isso aqui. Chama Walks Stick. Tô chegando na academia. Sabe quando você quer ficar com o rabo de cavalo bem elegantezinho, bem grudadinho, sem frizz? É muito bom. Além de ser super cheiroso. Tô amando. Presta atenção nessa história que eu vou contar. Quando eu era da faculdade, eu fiz faculdade de psicologia. Quando eu tava perto de formar, eu já tinha estagiado assim em diversos lugares, em hospitais, em clínicas, já tinha tido uma RH, tinha tido uma vasta experiência. Eu comecei a estagiar no primeiro semestre. Na minha sala eu fui a única aluna que começou a estagiar no primeiro semestre e eu estagiei em todos os semestres. Eu sempre fui, gente, aquela aluna assim muito dedicada. Na época de colégio, eu era uma das piores alunas do colégio, só tirava nota baixa. Mas na faculdade, quando eu entrei, eu me apaixonei de uma forma pela psicologia, que eu era uma das melhores alunas. Inclusive, eu representava a baiana, assim, em alguns eventos, congresso, etc. E uma vez teve uma matéria que uma professora, inclusive, da faculdade foi demitida porque simplesmente ela reprovou todos os alunos e só 3 passaram. Desses 3, um foi eu. Então eu me tornei assim um aluno excelente. Essa é uma história para outro vídeo, porque é muito interessante como eu me enxergava antes de entrar na faculdade, como era a minha autoimagem, por que eu me achava burra, por que eu me dava tão mal na escola e por que eu comecei a me dar tão bem na faculdade de psicologia. Mas essa história é interessante também. Mas hoje eu vou contar de uma das piores decisões que eu tomei na vida. Então, quando eu fazia faculdade, eu pensava assim, qual é o cenário mais promissor para alguém que faz psicologia? E eu pensei, simplesmente passar no concurso do Hospital Sara Kubitschek. E aí, na minha época, esse era um cenário muito, muito difícil. E era um cenário, assim, altamente grandioso. E eu sempre fui uma pessoa, assim, que gostava de desafiar os meus limites. Se tivesse a coisa mais difícil, eu queria conquistar aquele. Eu queria, sabe, provar para mim mesma que eu consegui chegar lá. Então, quando eu descobri sobre o concurso do Hospital Sara, que ele acontecia a cada 4 anos, eu falei, é isso que eu quero. Meu sonho é trabalhar no Hospital Sara. Eu sempre gostei de reabilitação. Então, eu me apaixonei por começar a estudar e aquilo ali virou um grande desafio. E eu me conheço, eu sei que eu gosto de abraçar desafios e ir até o final. E aí eu fiz o concurso, que acontecia a cada 4 anos, era um dos concursos mais difíceis da minha área. Fiz meu concurso, como eu já contei pra vocês aqui, com professores da minha faculdade, professores de neurociência, de neurologia, colegas da minha faculdade, muitas pessoas da minha sala, muitas pessoas da minha faculdade, e somente eu da minha faculdade passou. Somente eu de Salvador, acho que fui a única, acho que eu fui a única de Salvador e uma das únicas do Nordeste a passar naquele ano. O concurso só acontecia a cada 4 anos. Você tinha que ir 4 vezes para Brasília e voltar fazendo várias etapas. Tinha uma etapa que era escrita, tinha uma etapa que era em equipe, tinha uma etapa que era prática. Então, tipo, era super complicado esse concurso. Mas, enfim, passei no concurso. Na época a gente estava morando em Nova York e eu não queria morar em Nova York. Era um lugar que eu não tinha vontade de viver. Também essa é uma outra história bem interessante de como é que eu encarei estar numa cidade que eu não gostava. Se você alguma vez esteve numa cidade que você não gostava, eu vou falar sobre isso porque é muito interessante. Se já aconteceu com você, se você tá numa cidade que você não gosta ou se você já passou por uma cidade que você não gosta, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou falar sobre isso também. Mas enfim, passei no concurso do Sara e no meu primeiro dia no hospital, eu nunca contei isso aqui, eu entrei assim, gente, e eu tava tão feliz e tão entusiasmada que parecia assim que, meu Deus, meu coração ia sair do peito. Quando eu entrei no hospital, o hospital era lindo, tudo assim de primeiro mundo. A gente atendia os pacientes numa equipe interdisciplinar, que era algo que eu nunca tinha visto. Aliás, eu nunca vi isso em nenhum outro hospital do mundo. Porque assim, o paciente chegava, eu atendia crianças, então chegava a mãe com a criança ou o pai com a criança. E aí a gente sentava no tapete junto com a criança e sentava eu, a médica, a fisioterapeuta, TO, fonoaudióloga, então todo mundo junto para avaliar o paciente e depois a gente saía em equipe, a gente discutia o caso para dar um diagnóstico. Era assim um nível de humanização incrível e trabalhar em equipe multidisciplinar onde cada um vai ver uma faceta ali do paciente e poder chegar no denominador comum. É assim, surreal, é lindo, lindo, lindo.
E aí eu fiquei super encantada no meu primeiro dia do Sara. Tinha um pool de digitação, minha gente, que a gente colocava um microfonezinho e a gente falava simplesmente como foi aquele caso, e tinha um pool de digitação que digitava tudo pra gente. A gente precisava entrar no computador, digitar prontuário, não. Botava o microfonezinho, falava o que você queria e o pool de digitação digitava todo o prontuário pra gente. Era tudo automático. Era muito incrível. E aí nesse primeiro dia eu lembro que eu mandei um e-mail pra meu pai e pra minha mãe falando assim: pai, mãe, é maravilhoso aqui, eu amei. E aí no segundo dia, gente, quando eu entrei no hospital e eu comecei a passar o dia, eu comecei a enxergar coisas que eu não tinha enxergado no primeiro dia. Sabe quando você tá tão feliz, tão entusiasmada, que tudo você acha lindo e maravilhoso? E a partir do segundo dia, logo no segundo, eu já comecei a ficar mais atenta para como as coisas aconteciam ali. Então era uma coisa assim muito militaresca, por exemplo. A forma que a gente falava, que a gente se dirigia com o paciente, tinha um protocolo de como a gente chegar no paciente, o que a gente devia falar, as perguntas que a gente ia fazer. Tinha muito pouca liberdade de expressão mesmo. Eu comecei a me sentir muito tolhida. Então o paciente chegava, tinha um protocolo. Se o paciente fosse atendido em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, em Salvador, em qualquer lugar, em qualquer Sara, ele teria um atendimento muito padronizado, mas eu do outro lado, como profissional, me sentia assim tolhida, porque eu não podia nem brincar com a criança direito, sabe? Eu sou essa pessoa alegre, que gosta de brincar com meus pacientes, então eu me sentia assim numa encaixotada. Então isso me fazia muito mal. Fora isso, tinha várias coisas que eram totalmente assim contra os valores que eu acredito. Por exemplo, lá no Sara de Fortaleza, tinha muitas pessoas, muitos pacientes que vinham do interior para receber o atendimento. Então tinha pessoas que vinham de 5, 6, 7 horas de viagem para receber esse atendimento. Aí chegavam lá no horário tudo certinho e uma psicóloga, pessoas que estavam lá ficavam: ai, que saco, hora de atender. Ai, não, vou lanchar, vou não sei o quê. E tipo assim, a pessoa tá lá o dia todo esperando e aquela pessoa fazendo pouco caso, sabe? Então eu comecei a ver comportamentos lá dentro que me faziam muito mal. Eu ficava: meu Deus, imagina uma pessoa que tá o dia todo esperando para receber esse único atendimento e a conversinha rolando assim, fazendo pouco caso, coisas assim que me feriam, sabe? Que me faziam mal. Então, tipo assim, não é um ambiente que eu quero trabalhar. E aí, ao longo do tempo, o tempo foi passando e cada vez mais eu fui percebendo um ambiente completamente ruim que me deixava para baixo. E não era só a questão do hospital em si, sabe? Eu quero dividir isso com vocês. Eu coloquei uma meta tão específica para mim e eu foquei tanto em olhar para essa meta, em estudar, em realmente investir tudo naquilo ali, que eu esqueci de todo o resto, eu esqueci de todo o cenário de vida que eu queria viver. Onde é que eu quero morar? Por quais pessoas eu quero estar cercada? Como é que eu quero que esteja meu relacionamento amoroso? Como é que eu quero estar internamente? Eu quero estar em paz, eu quero estar bem, eu quero trabalhar, mas eu também quero ter qualidade de vida. Eu entrava cedo, saía tarde, ficava exaurida. No final de semana, gente, eu não queria fazer nada. Eu tava em plena Fortaleza, eu mal queria sair, porque eu só queria descansar. Porque eu tava tão cansada, tão exausta, cansada mentalmente, sem estar feliz mesmo, que eu só queria descansar. Então eu consegui conquistar aquilo que eu queria, consegui, mas a custo do quê? De todo o resto que era importante pra mim e que eu não dei prioridade, porque eu fiquei tão cega e tão focada naquele sonho que eu queria passar naquele determinado concurso, que eu esqueci de todo o resto. Por isso que hoje eu digo pra vocês, é muito importante que você defina todo esse cenário de vida que você quer viver. Cada pedacinho dele é fundamental, porque você pode chegar lá e você vai chegar se você colocar aquela meta, se você realmente persistir e colocar a sua energia para materializar aquela realidade, você vai conseguir. Mas se você não se atenta para todo o resto, você vai acabar chegando num cenário que não é exatamente o que você gostaria. É como a gente vê um monte de gente que coloca assim: eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, e chega lá e consegue ficar rico, mas a custo do quê? E aí depois a gente acha que aquela pessoa conseguiu ficar rico e tá com a vida perfeita. E quando a gente vai ver, a gente ouve uma notícia de um suicídio, a gente ouve uma notícia de que aquela pessoa tá numa depressão profunda. Essa pessoa não cuidou de todo o cenário que envolvia essa realidade. Então, eu queria trazer esse vídeo para vocês, porque eu quero que vocês se atentem para isso. No momento que vocês estiverem criando esse cenário de vida que vocês querem viver, se atentem para todos os detalhes. Como é que eu quero que esteja o meu lado espiritual? Como é que eu quero que esteja o meu relacionamento com o meu marido? Como é que eu quero que esteja o meu relacionamento com meus filhos? Eu quero trabalhar com isso, mas eu também quero ter essa liberdade também. Como é que eu quero que esteja o tempo que eu vou dedicar para mim, meu tempo de qualidade para mim? Como é que eu quero que esteja minha autoimagem? Como é que eu quero estar me sentindo? Porque quando eu entrei no Sara, eu comecei a adoecer. Eu comecei a ser internada dentro do próprio Sara, com
taquicardia. De repente, eu tava atendendo um paciente e começava a ter taquicardia. Tinha que sair do atendimento e internada dentro do próprio hospital, porque eu tava passando mal. E simplesmente eu não tinha nada. Fazia os exames todos e eu não tinha nada. Mas na verdade, o meu corpo estava refletindo todo aquele peso que eu estava carregando de viver uma realidade que eu não gostaria de viver. E o nosso corpo vai sentir. Por isso que eu digo que foi uma das piores decisões que eu tomei. Eu não me arrependo. É bom deixar isso bem claro. Eu não me arrependo. Acho que tudo que eu vivi, tudo que aconteceu na minha vida veio com um enorme aprendizado. Às vezes a gente passa por situações porque trazem uma abertura de consciência gigante e trazem pra gente também uma força gigante. Claro que passar no concurso, saber que eu fui uma das únicas de Salvador naquele ano a passar no concurso, conseguir chegar lá, conquistar aquilo que eu queria, foi muito poderoso pra mim. Entender que aquilo não era meu cenário de vida e desistir foi muito poderoso também pra mim, porque eu acredito que as pessoas que desistem mesmo quando elas conquistam e é algo muito grandioso, são pessoas muito corajosas. Tem gente que fala assim, desistir é para os fracos, muito pelo contrário, desistir é para os fortes. Forte é aquela pessoa que consegue enfrentar o mundo inteiro que vai falar de você, porque um monte de gente falou de mim, muita gente mesmo. Imagina eu estar lá no concurso do Sara e decidir, meu marido desempregado, só eu estava empregada, e eu decidi que eu ia largar tudo e voltamos, eu e meu marido, desempregados, para casa da minha mãe, para morar na casa da minha mãe e para morar na casa do meu pai. A gente voltou com as malas, a gente botou um quarto dentro da casa de minha mãe, eu desempregada, meu marido também, e a gente passava um tempo na casa de minha mãe, ia para casa do meu pai com as malas todas. Eu lembro que na casa do meu pai não tinha elevador, a gente subia todas as escadas até o último andar para ficar lá no quarto da casa do meu pai com as malas, subia com aquelas malas todas para lá e para cá, para lá e para cá. Mas a gente criou uma nova realidade sem medo, porque isso aí eu já superei há muito tempo de me preocupar com o que as pessoas estão pensando, porque o que é importante para mim é importante para mim, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo não entenda. Então eu acho que é para as pessoas muito corajosas de largarem tudo. Era na época, não sei se ainda é, um dos maiores salários de psicologia. Então eu larguei uma condição financeira muito boa numa cidade maravilhosa que é Fortaleza. Fortaleza é uma cidade incrível. As pessoas de Fortaleza, eu acho vocês muito afortunadas, porque Fortaleza é uma cidade alegre, com a comida gostosa, com praias quentinhas, um povo assim acolhedor. Fortaleza é maravilhoso. Uma das cidades mais legais que eu já fui na vida é Fortaleza. Se você é de Fortaleza, receba meu abraço apertado, porque tem uma saudade, assim, da cidade em si, das pessoas, como são acolhedoras, meu Deus. Mas, enfim, e aí, mas toda essa experiência serviu como aprendizado para minha vida, mas hoje em dia eu sei que eu não materializaria essa realidade. E a nossa história é importante que ela sirva para isso, para a gente conseguir analisar e ver onde é que a gente poderia ter feito diferente, quais foram os aprendizados que a gente teve para criar uma realidade nova. Se a gente não aprende com o que a gente vivenciou, a gente vai repetir os mesmos ciclos e viver as mesmas situações. Então, foi importante entender e avaliar todo esse aprendizado. E hoje, avaliando, eu sei que não era um real sonho do meu coração. Quando eu decidi que eu ia fazer o concurso do Sara, eu imaginava assim, uma psicóloga de sucesso tem essa vida. Era como se fosse assim o máximo que eu podia alcançar. Eu não conseguia imaginar qual outra opção para uma psicóloga ter sucesso. Esse é o máximo, então eu quero esse máximo aqui. Mas eu não parei para ver se esse máximo era realmente um sonho, um desejo do meu coração. Então se eu imaginasse todo o cenário de vida, se eu imaginasse, ó, o que eu quero pra mim, pro meu futuro, eu quero estar bem, eu quero estar em paz, eu quero estar feliz, eu quero estar num relacionamento incrível com meu marido, eu quero que a gente tenha uma conexão muito profunda, eu quero estar bem financeiramente. Se eu colocasse tudo isso, eu nunca teria feito nenhum concurso. Porque eu ia ver que não era exatamente a realidade que abraçava tudo que eu gostaria. Porque quando eu colocasse o tempo de trabalho que eu ficaria dentro do hospital, meu marido desempregado, quando eu começasse a colocar todas as peças do quebra-cabeça, eu ia ver que essa não era uma realidade que abraçava todos os meus sonhos. Abraçava somente um pedaço, um recorte. E esse recorte fazia eu acreditar que eu seria extremamente feliz quando eu atingisse esse recorte. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente cria uma imagem de como é a vida de determinada pessoa que tem tal coisa. Se eu fosse que nem fulano, que mora nessa casa, que tem esse carro, pô, eu seria feliz demais. Se eu tivesse esse emprego, caramba, eu seria muito feliz. Se eu fosse concursada de não sei o quê, eu seria muito feliz. Isso é uma ilusão.
aquilo que às vezes para fulano faz ele feliz, muitas vezes não vai fazer você feliz. Aquela realidade talvez deixe para trás um monte de sonhos que a sua essência quer viver. Eu sou uma pessoa que eu quero viajar muito. Trabalhando no emprego de concurso público, não abraça como eu quero viver minha vida. Eu quero viajar pelo menos 4, 5 vezes ao ano. Eu amo viajar, eu tenho paixão em viajar. Eu quero ficar muito, 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 muito mais rica para eu conseguir viajar para todos os lugares que eu tenho vontade, sabe? Viver as melhores experiências. Eu quero utilizar meu dinheiro para viver experiências maravilhosas. Então, quando eu começo a pensar sobre tudo isso, eu falo, gente, onde é que eu tava com a cabeça que eu só pensei nesse determinado recorte, como se eu tivesse que seguir essa estrada para ter sucesso. E aí a gente às vezes faz as nossas escolhas muito baseadas em um recorte ou na ilusão de que se a gente fosse como determinada pessoa ou tivesse que determinada pessoa tem, a gente ia se sentir realizado. E muitas vezes não é o que você quer. Então quando você for escolher, eu te digo por experiência própria, escolha algo que tem no seu coração, que tem na sua essência e que principalmente abrace tudo o que você quer viver dentro do seu cenário de vida. Pode ser que não seja tudo ao mesmo tempo, tá? Porque de repente você vai viver uma coisa aqui, depois você vai viver uma nova realidade, aí você vai ter filho, aí você vai mudar a sua realidade. Então, abrace, assim, tente abraçar o máximo de coisas dentro desse cenário. E a segunda coisa é, não tenha medo de desistir. Também eu acho que esse vídeo traz essa lição, assim. Quando a gente não tá feliz, às vezes a gente tá num casamento de muitos anos, que a gente meio que estruturou a nossa vida ali. Nosso marido tem uma determinada função dentro da família, você tem outra, o filho tem outra, e já tá tão estruturado que dá até medo de mexer. Ai, se eu mexer nisso aqui, meu marido já paga essa conta, eu faço isso aqui, eu arrumo a casa, ele faz não sei o quê. Já, as tarefas já estão tão bem divididas, a coisa tá tão bem organizada que a gente fica assim... Vou mexer, começar tudo de novo. Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou fazer? Com quem vai ficar a criança? Será que... E aí a gente vai se perdendo da nossa essência, porque a gente tem medo de dar esse passo. A gente tem medo do desconhecido. E esse desconhecido pode e vai ser muito maior e muito melhor do que você imaginou. Então, só para trazer um pouco, contextualizando para a história, rapidinho, depois que eu saí do Hospital Sari, a gente foi morar na casa de minha mãe e de meu pai, que foi um momento, assim, bem desafiador. Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa com minha mãe, muito boa com meu pai, então não tivemos nenhuma questão quanto a isso, tipo, nenhuma, 0 mesmo, foi muito bom. Mas foi desafiador da gente estar sem trabalhar e dando não sei quantos passos para trás, sendo que a gente já tinha morado nos Estados Unidos, em Nova York, a gente já tinha morado em Fortaleza, a gente tinha uma vida muito mais independente, a gente começou a depender dos meus pais praticamente. Mas depois disso, a gente decidiu que a gente ia para os Estados Unidos no final do ano. Então a gente falou, olha, vamos passar todo esse ano aqui na casa dos seus pais. Teve o falecimento da minha avó nesse tempo, e aí é um novo capítulo da história que depois eu conto pra vocês, que foi um dos piores... Não, foi o pior momento da minha vida até hoje. O pior, sem exceção, o pior momento da minha vida. Eu fiquei, assim, derrubada. Minha avó era uma das minhas melhores amigas da vida. Eu não queria nem levantar da cama, mas enfim, foi um período muito difícil. Eu sem emprego, meu marido sem emprego, minha avó tinha falecido. Gente, foi um ano, assim... que eu não consigo nem descrever em palavras pra vocês. Foi o ano mais difícil da minha vida. Mas depois do final do ano, a gente decidiu que a gente ia pegar nossas trouxas e a gente ia pros Estados Unidos como desce. Lucas, a gente não vai mais ficar aqui. Vamos pegar, vamos tentar trabalhar lá, trabalhar em qualquer coisa. A gente pega visto de estudante, porque eu não tenho besteira. Eu começo com qualquer coisa. Vamos lá, pega qualquer coisa, começa do zero. Você também. A gente tenta entrar numa escola, pegar visto de estudante, programamos, fizemos tudo. E aí a gente falou, a gente vai viajar no final do ano, colocamos aquela meta. E aí a gente recebe uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Só que eu já tinha morado 3 anos no Rio de Janeiro. Quem já me acompanha aqui mais tempo sabe um pouco dessa história. Eu já tinha morado 3 anos no Rio de Janeiro, né, gente? Então eu não queria voltar para o Rio de Janeiro. Eu já estava decidida que eu ia morar nos Estados Unidos. E aí a gente tinha, claro, nossas economias, a gente ia pegar esse dinheiro e a gente ia investir para os Estados Unidos. Mas Lucas foi chamado para ir para o Rio de Janeiro, a gente pensa, e às vezes a gente não consegue compreender os caminhos que a vida coloca pra gente. Mas quando a gente tem um cenário muito claro, aí veja que interessante, a gente tinha um cenário muito claro, a gente vai morar nos Estados Unidos, eu quero muito morar na Califórnia, eu vou morar nos Estados Unidos, a gente vai, dessa vez a gente vai. Isso era um sonho do meu coração desde que eu tinha 16 anos de idade, antes de conhecer Lucas. Mas enfim, e aí a gente foi morar no Rio de Janeiro, e essa empresa do Rio de Janeiro, que Lucas foi abrir essa empresa, porque era a mesma empresa que ele tinha trabalhado em Nova York de design, ele foi para o Rio de Janeiro para poder abrir essa empresa. Começaram com 3 profissionais, Lucas e mais 2, e ele deixou a empresa com 33 pessoas.
E aí ele pôde ser relocado no final do ano para qualquer lugar dos Estados Unidos ou do mundo. Tinha essa empresa na Europa e vários outros lugares, e eles falaram, escolha para onde vocês querem ser relocados. E a gente foi relocado para Los Angeles, que era assim, meu sonho. Eu já tinha morado em San Diego, eu já tinha conhecido Los Angeles, eu amava Los Angeles. E eu falei, eu quero para Los Angeles, Lucas, vamos para Los Angeles. E a gente foi para os Estados Unidos com tudo pago, com hospedagem, passagem. Acho que foram 2 meses eu, se não me engano, de hospedagem, mais passagem. E Lucas foi com visto de trabalho e eu também fui com visto de trabalho. Então nós dois chegamos nos Estados Unidos, meu filho, luxando com visto de trabalho. Chegamos num apartamento pequenininho, tá? Mas tá feliz da vida. E a recepção nos Estados Unidos foi tudo. Porque eu cheguei, minha gente, no dia do Oscar. No dia que o Oscar tava acontecendo, o tapete vermelho. E o apartamento que eles alugaram pra gente era na frente de onde estava acontecendo o Oscar. Então, não podia passar ninguém ali, só quem morava ali. E como a gente estava com o aluguel ali, a gente passou. Foi uma amiga de minha tia que foi levar a gente lá, uma amiga dela de Los Angeles, que pegou a gente no aeroporto, foi levar a gente em casa. E a gente chegou no dia que tava tendo o Oscar, o tapete vermelho assim, ó, estendidão. Aí a gente na varanda, vendo os atores e as atrizes chegando no Oscar. Pense, eu achei assim um sinal, uma sincronicidade tão incrível que eu pensei, gente, isso assim é uma recepção digna das estrelas de Hollywood. É a minha chegada nos Estados Unidos. Foi surreal, foi muito incrível. Quando eu lembro o tapete vermelho, assim. Aí a gente desceu, eu tava com um casaco preto, nunca vou esquecer, a gente desceu. Aí a gente foi passear ali por fora, claro que não dava pra entrar em nada disso, mas a gente foi passear ali por fora. Eu fiquei tão emocionada, gente, tão emocionada. Era tipo assim, um sonho realizado. Mas a gente sabia o cenário de vida que a gente queria. Eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje. Tipo assim, eu não tinha nem 10% da consciência que eu tenho hoje, que eu posso dividir com vocês. Mas a gente já sabia, assim, nós dois estávamos na mesma página, a gente já sabia onde a gente queria chegar. E só mais uma coisa, eu sei que esse vídeo vai ficar gigante, mas uma coisa que eu queria falar aqui. Quando você tem muito alinhamento, assim, entre o casal, isso é tão importante, porque você sabe exatamente quem pode ceder a cada momento, sabe? Quando o Lucas largou tudo lá em Nova York, ele tinha acabado de fazer o site da CNN, da Coca-Cola, de várias coisas. Ele trabalhava numa empresa de design de website. Ele largou tudo pra ir pra Fortaleza, pra eu assumir o concurso que eu tinha passado. A gente largou tudo, a gente saiu de um dos invernos mais difíceis de Nova York, tava assim nevando muito, a temperatura era menos 30 e tanto, abaixo de zero, a sensação térmica. Foi um dos piores invernos de Nova York em 40 anos. E a gente foi pra Fortaleza, que tava pegando um dos piores verões em não sei quantos anos, mais de 40 graus. Tipo, foi surreal. Foi, assim, uma experiência surreal. E Lucas largou tudo pra ficar desempregado e me acompanhar. Assim como eu tinha largado pra ir pro Rio a primeira vez, acompanhar ele, larguei quando ele passou pra trabalhar na Globo no Rio de Janeiro. Então a gente sempre foi muito assim, de quem é que pode ceder nesse momento pra o sonho do outro acontecer. E quando eu falei pra Lucas, ó, eu não tô feliz, eu não quero isso aqui, não é o meu sonho. Ele, beleza, Mel, vamos embora, vamos ficar desempregado, a gente vai materializar outra realidade. Então até hoje a gente nunca deixou de estar na mesma página. A gente nunca teve uma discussão, a gente vai fazer 18 anos de casado esse ano, a gente nunca teve uma discussão sequer sobre dinheiro. Nunca, gente. Nos momentos que a gente tinha menos, aos momentos que a gente tem mais, a gente nunca discutiu por isso aqui de dinheiro, nunca. Sempre fomos muito alinhados, assim, então eu acho que isso fortalece muito as nossas decisões. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, me conta como é que tá você com relação a esse cenário de vida. Você já criou esse cenário completo do que você quer viver, ou você não parou pra fazer isso? Essas são as decisões mais importantes que existem. Inclusive, esse ano, eu e Lucas, a gente ainda não sentou pra fazer essa organização do próximo cenário, e eu vou fazer, depois eu vou contando pra vocês como é que tá sendo.